Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos 13 a 17, diz-nos assim esta, que é a palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, Pedro nos diz, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Essa parece uma temática muito distante dos nossos dias. Mas em 2018, o primeiro-ministro de Causas Exteriores da Inglaterra encomendou uma pesquisa para uma instituição muito renomada, para mensurar a perseguição que os cristãos sofrem em todo o mundo. E os dados são estarrecedores. Nós temos cerca de 245 milhões de cristãos que enfrentam perseguição religiosa no mundo. A cada 3 pessoas que enfrentam algum tipo de perseguição religiosa, 2 são cristãs. Nós temos bolsões no mundo que implementaram uma agenda de perseguição feroz contra os cristãos. Em primeiro lugar, nós temos a Coreia do Norte, não é surpresa para nenhum de nós. A Rússia antes era uma ameaça, ocupou o segundo lugar. Depois vem Afeganistão, países do Oriente, predominantemente de religião islâmica, muçulmana, têm perseguido ferozmente os cristãos. Estima-se que no Iraque, o que tem acontecido contra os cristãos já seja um genocídio. Países da África, que têm sido dominados pela religião islâmica, também têm perseguido os cristãos. Isso, no menor grau, nos atinge, porque Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo será perseguido. No Brasil, em Anápolis, uma cidade conhecida por sua religiosidade, é difícil a perseguição. Mas basta uma menina de 18, 19 anos, identificada com Cristo, radicalizada em sua fé, dizer que honrará a Cristo, inclusive através do seu corpo, que sofrerá ridicularização em seu ensino médio e em sua universidade. Basta um homem, no 2º ano do curso universitário, ter a coragem de dizer que por estar radicalizado em Cristo, vive todas as implicações de sua fé, que sofrerá algum tipo de zombaria. Nós temos alguns jovens que já andam em harmonia com os valores desse mundo. Não veem mal em um exagero na bebida, em determinadas festas e lugares que não deviam estar. E não conseguem enxergar com tão bons olhos a radicalidade de alguns outros jovens que procuram viver a sua fé em Cristo, dentro de uma pureza que eles entendem que estão honrando a Cristo através de suas vidas. Nós já sofremos a fé no trabalho, quando adotamos o princípio da honestidade. Muitos, mesmo estando na cidade em que estão, aqui, uma cidade religiosa, se adotarem o princípio da integridade, de falarem a verdade, sempre a verdade, sofrerão algum tipo de perseguição em seu trabalho. É difícil você viver as implicações da fé sem ser perseguido. Jesus diz que aquele que quiser viver as implicações da fé será perseguido. Mas bem-aventurados sois quando por minha causa, disse Jesus, perseguirem vocês, injuriarem o nome de vocês e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Jesus termina pronunciando, grande é o vosso galardão. Nesse texto, Pedro trata essa temática, como os cristãos deviam agir ao serem perseguidos e maltratados por sua fé. No primeiro século, o imperador romano era considerado como uma espécie de Deus.
Muitas estátuas foram erigidas por todas as cidades principais do Império Romano. Os súditos deviam queimar incenso ao Império Romano. O título de Augustus, de divindade, atribuído ao imperador, era levado a sério pela maioria dos súditos do reino. Quando o cristianismo começa a crescer, o culto ao imperador começa a sofrer um abalo, porque só o nome de Jesus é adorado. Um grupo de filósofos, de historiadores, judeus que estavam hostilizando os cristãos, começam a espalhar boatos de que os cristãos são péssimos cidadãos do Império Romano. Eles podem contribuir a médio prazo para um levante, inclusive armado, seria uma ameaça contra o Império Romano. O imperador e o seu sistema legal fica neurótico com essas possibilidades e implementa em determinados momentos do Império Romano, de sua história do 1º século até o 4º século, perseguição contra os cristãos. São perseguições sazonais. Ora vem perseguição intensa, ora essa perseguição arrefece. São perseguições locais. Em determinadas regiões elas são mais densas, em outras mais tranquilas. Os cristãos perdem seus trabalhos, têm suas finanças confiscadas, seus bens confiscados, são obrigados a fugir de cidades. Muitos cristãos são levados para o Coliseu pelo simples fato de não abrirem mão da confissão de que Jesus é o único Senhor e Salvador e não divide sua glória com nenhum outro Deus fabricado por construções humanas. E Pedro precisa escrever a essa igreja perseguida, apavorada, preocupada. Está sendo perseguida pelo simples fato de se identificar com esse Jesus. E ao se identificarem com esse Jesus, que pregava tão somente o amor, muitos perdiam suas vidas. Então Pedro, nesses versos, orienta os cristãos que passam por perseguições e dificuldades nesse mundo. O apelo de Pedro é que os cristãos imitem o comportamento de Jesus e santifiquem Jesus em seu coração, mesmo sob o fogo da perseguição. Pedro levanta uma pergunta: quem é que vai maltratar vocês, se forem bons? Mas nós sabemos que como os cristãos são objetos de escárnio e zombaria, em determinados contextos e épocas da história, Pedro aqui está argumentando que se tiverem que sofrer por serem justos, devem compreender que podem passar por isso como vitoriosos, com cabeça erguida, como gente que está seguindo as pegadas de Cristo e ainda tem a oportunidade de oferecer um belo testemunho através de sua perseguição. No 1º século, final do 1º século, especialmente quando, com grande probabilidade, Nero colocou fogo em Roma, dos 14 bairros que existiam em Roma, 11 pegaram fogo, Roma foi devastada. Sobrou 3 bairros. Nesses 3 bairros, em 2 moravam cristãos. Quando a culpa começou a recair sobre Nero, ele jogou a culpa para os cristãos. Diz-nos o historiador Flávio Joséfo que faltou madeira para pendurar os cristãos em cruzes. Ateavam fogo nos cristãos e a cidade de Roma, o que sobrou da cidade, era iluminada pelos cristãos sendo queimados. Em outros contextos eram levados para os coliseus, serem devorados por leões, destroçados por ursos, alvejados pelas flechas dos gladiadores. Conta-nos Flávio Joséfo, que é um judeu, não é um cristão, em seu livro História Eclesiástica, que o momento do martírio dos cristãos era algo estarrecedor. Nunca tinha acontecido nada igual no Império Romano. Os cristãos entravam na arena do Coliseu, acostumado com muito sangue derrubado, muito sangue derramado, as armas eram postas ali no chão, eles podiam pegá-las para se defender e proporcionar aquele espetáculo de luta com as feras famintas, mas grande parte dos cristãos não pegavam as armas que tinham acesso por direito, antes se ajoelhavam, davam-se as mãos e começavam a cantar os hinos, recitar os salmos em alta voz. Diz-nos Flávio Joséfo que as feras vinham, comiam um a um. E na medida em que os cristãos iam sendo comidos, martirizados, e louvando a Deus por isso, o Coliseu ficava em absoluto silêncio.
E as autoridades do Império Romano não conseguiam compreender. Porque diz-nos Flávio Josefo que os cristãos eram como ervas daninhas. Você matava um, nascia mais 3. Arrancava um, nascia mais 4. Parece que o sangue do martírio dos cristãos adubava a terra para que nascessem mais pessoas que seguiam a fé em Jesus Cristo. E Pedro escreve a esse povo para dizer: se tiverem que sofrer, mesmo por fazer o bem, façam com a cabeça em pé, porque vocês estão seguindo as pegadas de Jesus. E sendo perseguidos e fazendo o que é correto, vocês darão uma bela expressão do testemunho. Pedro constrói os argumentos dele sobre 5 pilares. O primeiro é dizer que nós evitamos muita perseguição ao fazer o bem. Note o versículo 13 do capítulo 3 de 1 Pedro. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Pedro tem um entendimento claro. Se vocês reproduzirem as virtudes do reino na família, no trabalho, nos relacionamentos pessoais, dificilmente alguém vai se levantar em perseguição contra vocês. Quais são as virtudes do reino? Se você voltar aí uma página, ou voltar alguns versículos, dependendo da sua Bíblia, olha o que Pedro nos diz do verso 8 em diante. Sede todos de igual ânimo, cheios de compaixão, fraternalmente amigos, gente misericordiosa, gente humilde, gente que não paga o mal por mal e nem injúria por injúria, gente que bendiz, porque para isso mesmo foram chamados. Vejam as marcas de um cristão: honestidade, paciência, bondade, mansidão. É lamentável que hoje, em muitas cidades brasileiras, quando fala é crente, a frase que vem a seguir, é caloteiro, é falador, é fofoqueira, é traiçoeiro, não é alguém de confiança. Essa pessoa provavelmente ou não experimentou o novo nascimento, não passa de uma mera religiosa, ou não assimilou a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. E Pedro entende que se essa pessoa for zelosa no que é bom, dificilmente será perseguida. Esse é o primeiro pilar do argumento de Pedro. Mas ele não para por aí. No verso 14 ele diz: mas há a possibilidade de, ainda que a gente faça o bem, a gente venha a sofrer. E se tiver que sofrer fazendo bem, se considerem mais que felizes. Note o verso 14. Mas, ainda que venhais a sofrer, por causa da justiça, bem-aventurados sois. Note que o nosso mundo prega tolerância religiosa. O nosso mundo e a nossa cultura tende a chamar os cristãos de homofóbicos, racistas e preconceituosos. Mas ao longo de toda a história documentada, quando uma peste pega uma região, quem fica são os cristãos para cuidar como enfermeiros. Os enfermeiros foram embora, os médicos foram embora. Os cristãos ficam por amor a Cristo para cuidar daquelas pessoas. E note que essa onda do politicamente correto só não vale para quem é cristão. Há uma intolerância no inconsciente coletivo de que o cristianismo é uma espiritualidade que eles chamam de religião, que precisa ser rechaçada, hostilizada, porque é tradicionalista, preconceituosa, racista e violenta. O cristianismo, em sua essência, prega amor, vivencia o amor, dá a outra face a quem bate numa. E Pedro diz: se vocês forem perseguidos pelo simples fato de crerem em Cristo como aquele que é a justiça de vocês, o Salvador de vocês, aquele que reconciliou vocês com Deus, se Cristo é o motivo de tanto ódio contra vocês, porque há ódio. Quando a gente chega e fala, Cristo é o único Senhor, não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus. Toda a minha confiança está posta nele. Não existe esse negócio de todas as religiões são caminhos diferentes que chegam no topo do mesmo monte. Não. Fora de Cristo não há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Só Ele reivindicou para si vida perfeita. Só Ele é o Filho de Deus. Só Ele realizou os sinais que realizou como testemunhos claros de que Ele veio em nome de Deus e realizou uma obra perfeita.
Quando você se identifica com essa pessoa, se radicaliza nessa confissão, Pedro diz, é provável que ainda praticando bem, experimente problemas. E se isso acontecer, lembre-se, você é bem-aventurado. Pedro está simplesmente reproduzindo o que Jesus ensinou em Mateus 5. Bem-aventurados sois, se por minha causa perseguirem vocês. Saibam que grande é o seu galardão. Em uma das bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Podemos experimentar contentamento, ainda que ao fazer a justiça, experimentemos perseguições, porque o mundo não compreende Cristo Jesus. Nós éramos inimigos de Cristo Jesus, alheios às promessas de Deus, estávamos cegos para a palavra de Deus, até que Deus fez cair a escama dos nossos olhos e nos fez enxergar a verdade de seu amor revelado através da cruz. O terceiro pilar que Pedro constrói é que a perseguição cria uma grande oportunidade, que é santificar a Cristo e dar um belo testemunho do Evangelho. Note o final do verso 14 e verso 15. Antes, não vos amedronteis, final do verso 14. Portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor e com boa consciência. O que Pedro está dizendo é que a perseguição cria uma bela oportunidade de nós enraizarmos a nossa convicção em Cristo Jesus. Sou perseguido na universidade. Sua fé é posta em xeque. Eu lembro que assim que eu cheguei na igreja em que conheci a Raquel, alguns jovens da igreja vieram até mim, eu no início do seminário, Renato, você crê mesmo em toda a Bíblia? Porque o que está por trás da gente não viver a fé cristã em sua radicalidade, é porque nós não cremos que a Bíblia seja de fato a palavra de Deus. Esse é o ponto. Você crê de fato que todo esse livro é a palavra de Deus? É claro que eu creio. Você crê nesse negócio de que sexo antes do casamento é errado? É claro que eu creio. Você crê nesse negócio de dízimo? É claro que eu creio. Renato, você está meio alienado. Jovens que nasceram e cresceram na igreja. Você está meio alienado. Porque a gente tem que contextualizar as Escrituras. Esse significado é para aquele tempo. A gente tem que criar um novo significado para o nosso tempo. O que estava na base daquele argumento é: nós não cremos que a Bíblia seja a palavra de Deus, que deve governar, de fato, o meu jeito de pensar, de falar e de agir. E quando você se radicaliza nessa convicção, Pedro está dizendo que mesmo enfrentando provações, você tem uma bela oportunidade de dar um testemunho do quanto Jesus Cristo é precioso para você. Perseguido na universidade, porque eu tenho uma decisão em nome da minha fé, mas todos observam a sua coerência em permanecer naquela decisão fundamentado em sua fé. Cristo é glorificado, sua fé é tonificada, suas virtudes espirituais adquirem musculatura. Nós não podemos ser como folha de bananeira. Qualquer brisinha balança para um lado e para o outro. Precisamos ter convicções enraizadas na palavra. Permanecermos nessas convicções, independente das pressões. Conta-nos, Flávio Joséfo também, que o discípulo de João, o João que encostou sua cabeça no peito de Jesus na última ceia, chamado de o discípulo amado, que escreveu o Evangelho segundo João, as 3 cartas no final do Novo Testamento e o livro de Apocalipse, conta que esse João terminou seu ministério pastoreando a cidade de Éfeso. E João tinha um discípulo que se tornou um grande pastor. Esse discípulo, já velhinho, com cerca de 85 anos de idade, foi condenado ao martírio.
Ou ele rejeitaria Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou enfrentaria o martírio. Ele já amarrado ao poste, a lenha para a fogueira colocada, um general se apiedou dele e disse: por favor, negue esse Jesus Cristo, negue esse Jesus Cristo. O Senhor já fez o bem a tanta gente, o Senhor ajudou tanta a nossa cidade, o Senhor ensinou tantas virtudes boas, negue a esse Jesus Cristo. E ele responde: como eu poderei negar aquele que por 85 anos só me tem feito bem? Como eu posso negar aquele que por 85 anos só me tem feito bem? As chamas da fogueira consumiram aquele corpo, mas sua vida fala a nós até hoje. John Hus, um padre católico, que no século XV, antes da Reforma Protestante, um século antes da Reforma Protestante, fica assustado com a ignorância do povo. As missas eram celebradas em latim, de costa para o povo. A maioria dos sacerdotes eram analfabetos. As Bíblias eram acorrentadas ao púlpito. John Hus, antes da imprensa ser criada, a imprensa em massa, ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês e a distribuir a Bíblia para os súditos do reino, para os seus contemporâneos. Ele pregava que todas as pessoas tinham que ter acesso à Bíblia em sua língua, a fim de conhecerem a verdade e serem salvas. Ele foi condenado à fogueira pelo Papa. Nem suas cinzas puderam ser enterradas num cemitério, porque foi considerado um herege. Convicções que geram vida. O pastor Eliel, o capelão da União Evangélica, esteve aqui na nossa igreja há pouco menos de um ano para divulgar um livro sobre os pioneiros da saúde em Anápolis, médicos cristãos convictos. Poucas pessoas que fizeram muito pelo Centro-Oeste, unindo uma fé enraizada a uma medicina bem exercida. Porque fé profunda influencia todas as áreas da vida. Quando você é perseguido, e se chegar o momento de ser perseguido por conta de sua fé, Pedro diz, você é um bem-aventurado. Porque Deus está dando a você o privilégio de santificar a Cristo em seu coração e dar um belo testemunho da verdade. Quando as pessoas perguntarem para você, por que você está passando pelo que está passando? Tem essa também, viu? Saiba por quê. Conheça as Escrituras, conheça a sua fé, conheça as implicações dela. Esteja sempre preparado para dar razão de suas convicções a todos que te perguntarem. Nós não podemos sofrer por misticismo. Nós não podemos sofrer por legalismos. Não podemos sofrer por usos e costumes. Nós temos que sofrer, se necessário for, por convicções bíblicas. E se nos perguntarem por que estamos tão perseverantes naquele caminho, é importante darmos razão da nossa fé. Agora tem crente de 30 anos, que chega um testemunho de Jeová, ele não sabe 2, 3 versículos bíblicos que mostram que Jesus é Deus? Pelo amor de Deus, né? Então tem que conhecer a convicção de sua fé. O quarto pilar que Pedro traz é que uma vida justa durante a perseguição humilhará os adversários. Note o versículo 16. Faça todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, preste atenção nessa expressão, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Pastor, que tipo de vergonha é essa? Essa não foi uma palavra tão bem traduzida para o nosso português. No original, essa palavra poderia ser traduzida também por humilhar. E humilhar, creio eu, é uma melhor tradução. O que Pedro quer nos dizer é que, se vivermos vida íntegra, por conta da verdade, aqueles que nos perseguem, se não forem humilhados, julgados por Deus nessa vida,
com certeza o serão no porvir. Pedro diz: permaneçam íntegros até o fim. Vocês têm um juiz, vocês têm um Senhor. Essas pessoas que se levantam para persegui-los serão humilhadas na presença de Deus, por terem perseguido aqueles que viveram fazendo bem, viveram honrando a Cristo através de suas vidas. Vale a pena servir a Deus e andar com fidelidade. Os salmos estão cheios de exemplos assim. Davi foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão, foi obrigado a fugir de Jerusalém, velho. Seu filho estava com sangue nos olhos para destruí-lo, e ele escreve o Salmo 3 dizendo: Senhor, Tu és meu escudo, Tu és quem exaltas a minha cabeça, eu entrego minha causa em Suas mãos. Eu posso me deitar e pegar no sono, acordar por ter a certeza que o Senhor me sustenta. O justo sabe que tem um Deus que vela por ele, que tem um Deus que é seu juiz, que é seu vingador, e se levantará no tempo certo para exercer juízo sobre o povo que persegue os cristãos. E por fim, Pedro consola os cristãos argumentando que os sofrimentos estão cumprindo um belo propósito. Note o versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, tudo se resume a isso aqui, gente. Deus é soberano. Deus é soberano sobre o bem que eu enfrento. E Deus continua soberano sobre o mal que eu enfrento. Se for da vontade de Deus, diz-nos Pedro, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Como explicar tudo isso, gente? Somente olhando para a vida de Jó. O livro de Jó faz um nó na nossa cabeça, porque começa dizendo, o livro de Jó começa dizendo, era um homem íntegro, justo, que se afastava do mal, que sacrificava por seus filhos. Caso seus filhos tivessem pecado contra Deus sem saber, Jó já sacrificava por seus filhos. Aí de repente Deus permite o diabo, porque o diabo é um cão na coleira, e Deus tem poder sobre ele, ele só vai onde Deus permite, portanto Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre o diabo. E Deus permite o diabo ir. Toca nos filhos desse homem justo, íntegro, que temia a Deus e se desviava do mal. Toca na saúde desse homem, nos bens desse homem, no casamento desse homem, nas amizades desse homem. E diz-nos a tradição da igreja que Jó fica naquele período de inferno, de dor, por cerca de 2 anos, 2 anos e meio. E perguntando por quê, por quê, por quê, por quê? Eu não mereço, eu não fiz nada, eu sou justo, sou bom. Deus, o Senhor está me punindo em vão. Aí lá pelo capítulo 37, 38, Deus aparece no redemoinho, visita Jó, coloca-o no meio desse redemoinho e lança 70 perguntas gloriosas sobre Jó. Onde você estava quando eu criei céus e terra? Onde você estava quando eu coloquei o couro no jacaré, no hipopótamo? Onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz isso, quando eu fiz isso? Quando eu media as areias do planeta na palma da minha mão? Onde você estava, onde você estava, onde você estava? E depois que Deus envolve Jó em 70 perguntas gloriosas que fazem com que Jó compreenda o quanto é pequeno, ele diz: eu me arrependo no pó e na cinza. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Era um homem bom, justo, íntegro e irrepreensível. Mas depois daquele sofrimento, debaixo da soberania de Deus, Jó pôde dizer: agora os meus olhos te veem. Tiago, irmão de Jesus, escreveu a sua carta no finalzinho do Novo Testamento, e ele diz: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque as provações da sua fé vão gerar aperfeiçoamento, maturidade. Deus vai moldar a imagem de Jesus em vocês através do vale da dor. Os homens de Deus foram moldados na escola do deserto.
Então Pedro consola os cristãos argumentando que os sofrimentos, inclusive, estão cumprindo um belo propósito, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram praticando o que é bom, do que praticando o mal. E se tiverem que sofrer praticando o que é bom, entendam, Deus está cumprindo propósitos belos. Vocês são bem-aventurados. Vocês ficarão mais próximos de Deus? Vocês serão desmamados desse mundo que jaz no maligno? E vocês aprenderão a depender de Deus e receberão dele o delicioso consolo para tempos difíceis. Como é que a gente pode aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, não podemos nos esquecer que em determinados momentos a perseguição é comum, ainda que nós vivamos em paz e promovamos a justiça. Essa verdade abre nossos olhos para enxergar que a luta que vivemos é, antes de tudo, de caráter espiritual. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e dominadores desse mundo tenebroso. Por nos amar, Deus nos trata como a filhos. E por nos tratar como filhos, Deus molda o nosso caráter, a nossa vida, à imagem de seu Filho Jesus. E a disciplina de Deus, em muitas ocasiões, vem através das perseguições e das provações. Em segundo lugar, ao permitir as provações, Deus está te concedendo a oportunidade de experimentar mais da intimidade com Ele e ter o seu coração transformado. Depois de conhecer a Deus de maneira pessoal, pergunte para Jó: você gostaria de voltar no tempo? Ter apenas o conhecimento de Deus que você tinha e nunca ter vivido essa provação? É bem provável que ele diga a você e a mim: não seja louco. Eu passaria por tudo que passei novamente, tão somente para conhecer o amor de Deus como eu conheci. Tão somente para eu conhecer mais de Deus como eu conheci. Nossas vidas são tonificadas, fortalecidas pela escola da provação. A provação nos desestabiliza, mostra quem são nossos amigos de verdade, apresenta-nos a doçura de Cristo de uma maneira como nós não conhecíamos. A provação tira os nossos olhos de entretenimento fútil e nos lança em direção à dependência de Deus, às lágrimas, aos gemidos. Em terceiro lugar, ao enfrentarmos casos de calúnia, difamação e dificuldade por causa do amor ao Evangelho, devemos nos revestir com o exemplo de Jesus Cristo, que suportou tudo com paciência, humildade, confiança na providência de Deus e mais, intercedeu por seus perseguidores. O primeiro martírio registrado na igreja recém-construída por Jesus está registrado no livro de Atos 7. O diácono da igreja, que é Estevão, prega Jesus como Senhor e Salvador. Saulo de Tarso, que seria conhecido por nós depois como o grande apóstolo Paulo, segura as roupas dos algozes, que começam a apedrejar Estevão. E antes de Estevão morrer, somente ele vê o céu aberto, a glória de Jesus revelada, e ora: Pai, não lhes impute esse mal, porque não sabem o que fazem. Ao enfrentarmos casos de calúnia, de difamação e dificuldade por causa do amor ao Evangelho, devemos nos revestir com o exemplo de Jesus Cristo, que suportou tudo com paciência e humildade, confiança na providência de Deus e intercedeu por seus perseguidores. A forma como lidamos com a provação oferece um belo testemunho da nossa fé. Saulo e Cris, e eu preciso dizer nesse momento que eu sou muito fã de vocês. O Saulo e a Cris passaram por um período de muita provação na vida. E eu olho para vocês e me inspira a fé. Sabe, eu nunca ouvi dos lábios do Saulo murmuração, queixa,
reclamação. Nunca vi a Cris se queixar. Deus mudou a sorte deles, derramou milagres no tempo deles. E eu quero dizer que a vida de vocês é um exemplo para mim, é um exemplo para muitas pessoas dessa comunidade que conhecem vocês e viveram com vocês esse período. Através da provação de vocês, o nome de Jesus foi glorificado. E eu tenho certeza que a fé de muita gente foi tonificada, inclusive a de vocês. Deus seja louvado pela vida de vocês. E por fim, queridos, precisamos desenvolver a perseverança para enfrentar dificuldades e, ao passar por elas, manter-nos coerentes com o chamado de Deus para seguirmos os passos de Jesus. É perseverar, porque se a provação e a luta chegar, talvez o prazo de validade dela seja longo. Então desenvolva a perseverança, agarrado em Jesus Cristo. Queridos, eu sei que as crianças já entraram, chama a nossa atenção, quer a gente goste ou não, distrai a nossa atenção, mas vamos observar somente essa oração que brota de todo o significado desse texto. Deus, o chamado cristão é para um estilo de vida muito diferente do vivido por minha natureza. Rogo ao Senhor que me leve a ter o mesmo comportamento de Jesus, que ao passar por lutas e provações, foi humilde, paciente, manso, compassivo e perdoador. Desejo ser alguém que santifica Jesus Cristo em todas as dimensões da vida e que evidencia humildade, mansidão, paciência e compaixão. Em nome de Jesus, e todos podemos dizer amém.